bem-vindos e bem-vindas novamente aqui no nosso canal, no nosso tempo de pensar a respeito da palavra de Deus e contextualizá-la nos nossos desafios diários. Quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer as mensagens, os comentários, as pessoas que têm compartilhado. E é muito bom saber que de alguma forma alguém, alguma família tem sido edificada e abençoada por isso. Muito obrigada. E hoje eu quero trazer para a gente pensar a respeito de julgamento. Quem nunca aqui julgou alguém em algum momento da vida? E quem nunca foi julgado também por alguém em algum momento, em algumas circunstâncias da vida? E no contexto de julgamento, como você, como nós nos sentimos quando julgamos alguém? E como nós nos sentimos, quando somos julgados por alguém? E aí, pensando nesse tema de julgamento, e nós estamos, passando por um tempo aí onde todos, e tudo tem sido julgado, e rede social, que cancela, que julga, e como é que isso se dá nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, pensando nisso, eu andei meditando lá em Mateus 7, no Sermão do Monte, aonde Jesus, ele nos dá orientação acerca de julgamento. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode me acompanhar, Mateus 7, de 1 a 5, que eu vou compartilhar com vocês a palavra e pensar juntos, acerca dela. Diz o seguinte na palavra: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Uau! Que palavra, né? E Jesus aqui, como ele foi incisivo, foi enfático, foi assertivo, e a orientação é: não julgueis. E quem nunca julgou, né? A nossa humanidade, estamos o tempo todo julgando pessoas, E aqui ele fala que não é pra gente fazer isso. E ele fala assim: não julga para que vocês não serem julgados, pois o critério que vocês julgam, vocês também serão julgados, e a medida que vocês usam também será usado contra vós. E aqui fica claro que da mesma forma que a gente julga o outro, as pessoas também vão nos julgar. E é bom ser julgado? Não é sofrido, dolorido, Principalmente quando a gente não é ouvido. E é interessante que eu estava pensando aqui no ambiente de julgamento, Quando a gente para e pensa em julgamento, tem a figura do juiz, tem a ação, a ofensa em si, tem o réu, tem a vítima, tem o promotor, tem o advogado de defesa, tem o júri, Tem as testemunhas técnicas que dão um parecer técnico e tem o código penal, Isso tudo para se dar um julgamento. E o juiz, ele não vai proferir uma sentença sem ouvir o réu. Todo réu precisa de ser ouvido. Da mesma forma que a vítima, as testemunhas, os advogados. Então, no julgamento, há um ambiente, um espaço de escuta. E é interessante que nos nossos julgamentos, na maioria das vezes, a gente não
escuta o réu, né? E o julgamento, ele traz ou condenação ou absolvição. E para um juiz condenar alguém, as provas, elas têm que ser assim claras, evidentes, incontestáveis, tem que ter provas. Porque sem provas, né, sem conhecer todos os lados, sem conhecer a realidade dos fatos, não se pode condenar ninguém, né? E, e a absolvição também ela é dada sobre os mesmos fatos. E quantas vezes nós não emitimos juízo de valor, nós não condenamos pessoas sem a total clareza e conhecimento dos fatos, sem ouvir a pessoa, né, sem ouvir os envolvidos, sem conhecer a realidade, tanto exterior como interior. Quais são as motivações, né? Então, exemplo, uma pessoa faz alguma coisa conosco e já condenamos, já julgamos, sem ouvi-la, sem conhecer a história, sem conhecer o contexto, sem conhecer a realidade dos fatos, sem conhecer as motivações internas, né? E aqui o Senhor fala para a gente não julgar. E eu me lembro aqui, lá em Apocalipse 12, aonde fala que Satanás, né, o nosso adversário, ele está dia e noite diante do Pai, nos acusando, né? Nos acusando. E Jesus é o nosso advogado, né? Então há uma dimensão espiritual, há uma dimensão física e há uma dimensão emocional, né? Então o interior da pessoa ninguém conhece, só Deus conhece, né? E muitas vezes nem a gente conhece o nosso inconsciente, né? A gente não conhece o nosso inconsciente, muitas vezes a gente não conhece as nossas motivações, porque repetimos padrões de comportamentos que são tão nocivos tanto para o outro quanto para a gente mesmo. Então só Deus conhece. E aqui Jesus fala que para a gente não julgar. E é interessante porque ele continua falando assim: por que que você repara o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? E aqui me chama a atenção que o Senhor está falando do julgamento no ambiente dos nossos afetos. É irmão, né? É ambiente de afeto, de amizade, de intimidade. Não é nem com estranho, né? E o julgamento, quando eu me lembro de novo do julgamento, quando a pessoa é condenada, ela é separada, né? Colocada à parte. E os nossos julgamentos, muitas vezes, eles promovem a separação entre entes queridos, né? Porque eu julgo, eu condeno, ou eu faço acepção de pessoas. Eu até, devido à minha visão de mundo, às minhas crenças, os meus valores, né? Aquilo que eu entendo do outro, os meus preconceitos, as minhas discriminações, eu faço acepção, eu não quero nem ouvir, não quero nem chegar perto. E o Senhor fala para a gente não fazer isso. Isso é prejudicial para as relações, né? E aí é interessante porque ele joga para a gente, ele coloca uma autorresponsabilidade. Por que você está preocupado em ver o defeito do outro, a disfuncionalidade do outro, o problema do outro? Que cisca é uma coisa pequena, né? E não olha para a trave que está nos seus olhos. E é engraçado porque a visão é aquilo que me permite ver a realidade externa, né? E, e a visão, se eu não tenho uma visão correta, eu posso ter uma visão distorcida, uma percepção errônea diante de uma pessoa e de um fato. Então, o Senhor aqui ele está nos convidando para a gente olhar para a gente mesmo, para a nossa forma de visão, né, de ver os fatos, né? Com que princípios, com que lente, né? Que olhar é este que eu estou tendo sobre outros, sobre o fato? E ele fala assim que é uma trave, né? Gente, como é dolorido tirar as nossas próprias traves. Primeiro é aceitar que temos traves. Primeiro é aceitar que nós não vemos as pessoas e as situações, os fatos,
com a devida clareza. Sempre vemos a partir do nosso interior, a partir das nossas concepções, dos nossos conceitos e preconceitos, né? E são as nossas disfuncionalidades. E aqui o Senhor ele fala, olha, esta forma que você está vendo, ela prejudica você de ajudar o outro, impede. Como que você vai ajudar outra pessoa se você não está vendo com clareza? E ele fala, hipócrita. Não, que palavra forte, né? O Senhor fala hipócrita. O hipócrita é aquele que ele fala uma coisa e age de outra forma, né? Ele pensa e sente totalmente diferente da ação dele. E no tempo da Grécia, hipócrita eram os atores. E nós temos os nossos personagens, as nossas personas, né? Que agimos de acordo com o que nos convém. Então, Jesus ele conhece o nosso interior, sabe que nós temos essa característica de estar sempre representando e atuando, né? De não ser coerente, de não ter congruência, né? Congruência é aquilo que eu sinto, é da forma com que eu ajo. E no processo de autoconhecimento, um processo de autorresponsabilidade, vai nos desafiar a olhar e ver aquilo que não é funcional, aquilo que nos impede de ver com clareza até a gente mesmo, né? E o Senhor ele fala, né, depois que ele nos chama de hipócrita, que nos dá traz essa palavra confrontadora, ele nos orienta, né? Tira primeiro a trave do teu olho. Então, o primeiro movimento não é ver o cisco, não é ver o problema, não é acusar o outro. E eu me lembro que a acusação está lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva foram pegos em pecado e o Senhor foi prestar, né, contas, foi lá querer saber de Adão o que aconteceu. A primeira coisa que ele falou, a mulher que tu me destes, terceirizou o problema e jogou a culpa para o outro. E temos dificuldade de assumir a nossa parcela de responsabilidade e sempre acusando o problema é do outro, né? E sempre ficar numa posição de vítima ou de vulneráveis ou de corretos. E o Senhor nos confronta, né? Tire a trave do teu olho. E então, depois desse processo de cura, de restauração, você poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. E esse movimento de olhar para a gente mesmo, de conhecer quais são as nossas traves, quais são as nossas limitações, quais são as nossas disfuncionalidades interior que nos impede de viver em harmonia com o nosso irmão, a gente pode, à luz da palavra de Deus, né, nos nossos momentos com o Senhor, pedir perdão e não trabalhar mais sobre a ótica, né, de julgamento, aonde tem acusação e absolvição. Mas a gente pode ir para um ambiente de graça, aonde tem perdão. E quando o Senhor ele nos mobiliza, né, nos motiva a gente a olhar para as nossas traves, é para a gente confrontar com a própria palavra, né? E nós, cristãos, somos convidados a nos tornar conforme a imagem e semelhança de Cristo. E Jesus, ele fala que ele não veio para condenar, né? Mas ele veio para salvar. Então, na perspectiva cristã, nós não julgamos pessoas, nós não condenamos pessoas, nós somos convidados a nos arrepender, a olhar para o nosso próprio comportamento, a nos arrepender, ver aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que é disfuncional, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, atrapalha o nosso relacionamento conosco mesmo e atrapalha o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí eu tenho que pensar que a culpa não gera transformação, mas o arrependimento sim. Então eu posso, né, diante da palavra de Deus, nós podemos confrontar o nosso coração, podemos ver aquilo que é a nossa trave, podemos pedir perdão ao Senhor
e podemos decidir fazer uma escolha de ver, de agir e de pensar de uma forma diferenciada daquilo que estávamos pensando e vendo. Podemos tomar atitudes, né, de não condenar, de não julgar e primeiro ser curado, né? Quantas vezes os nossos preconceitos, os nossos pré-julgamentos impedem, né, de termos uma harmonia com o nosso semelhante, com o nosso próximo, principalmente no nosso âmbito familiar. E quando a gente recebe a cura do Senhor e o perdão do Senhor, a restauração do Senhor, nós podemos ver com mais clareza o outro, porque na perspectiva cristã, o que temos é perdão, é graça, é misericórdia. E da mesma forma que na hora que vamos tirar as nossas traves, apresentar ao Senhor as nossas traves, né? E nos momentos que temos com Cristo e a palavra vai nos mostrando as nossas traves e a gente vai ali se colocando diante de Deus e a gente recebe aquela paz, podemos ver que não estamos livres daquilo, podemos ver com mais clareza. Aí quando a gente vai olhar o próximo, a gente não vai ver o problema, o defeito. A gente vai trazer o outro para um ambiente de restauração também, um ambiente de graça, um ambiente de misericórdia. E aí eu não vou acusar, mas eu vou para restaurar. Aí o movimento nosso não vai ser para separar, mas vai ser para aproximar. O movimento não vai ser para julgar, mas vai ser para reconciliar. Então, percebe como os movimentos com Cristo, como se tornar parecido com Cristo, é não julgar, não condenar, mas sim restaurar, salvar, reconciliar, amar. O olhar se torna outro. Então, da mesma forma que diariamente recebemos perdão, graça e misericórdia do Pai, podemos ofertar isso também para o outro. Quantas vezes nós não conhecemos a realidade total dos fatos, né? Me lembro que no julgamento, nenhum réu ele é condenado antes de ser ouvido. E quantas vezes nós temos dificuldade de ouvir o nosso próximo? Quantas vezes somos ofendidos, ouvimos alguma história, mas não aproximamos para ouvir todos os fatos. Então, na maioria das vezes, a nossa percepção ela é totalmente corrompida e disfuncional. E o convite do Senhor é que a gente passe a olhar de uma forma funcional. Mas como é que eu olho e consigo ter uma visão restaurada? Uma visão onde eu não tenho traves? É quando eu estou diante da presença, da palavra do Senhor. Só a palavra de Cristo tem esse poder de clarear a nossa visão. E é interessante que no processo terapêutico, né, as pessoas chegam com dores, chegam trazendo suas dores, suas marcas, suas sequelas. E muitas das vezes, sempre a culpa é do outro, né? E os processos nos ajudam a olhar a nossa autorresponsabilidade, aquilo que é nosso. Porque aquilo que é do outro a gente não pode fazer nada, mas aquilo que é nosso, que é próprio, nós podemos mudar a forma de lidar conosco mesmo, lidar com a situação, né? E o que a palavra de Cristo traz é essa autorresponsabilidade diante de ajudar o outro, que muitas vezes a gente tem que perguntar também se a pessoa quer ajuda, né? Que muitas vezes o cisco você mesmo pode tirar, eu mesmo posso tirar. Outras vezes eu vou precisar de ajuda para tirar aquele cisco. Então, eu tenho que estar bem. A gente tem que estar saudável, curado emocionalmente, estar nesse processo dinâmico e diário de autoconhecimento, né? De se tornar conforme a imagem e semelhança de Cristo, que esse é o nosso padrão, para a gente poder ser um instrumento nas mãos do Redentor para ajudar o outro a ver com clareza. E é importante também, neste processo, saber que as pessoas não têm que olhar da forma como nós queremos.
A gente tem que dar liberdade para a pessoa ter o tempo dos processos dela. O que importa é saber a minha forma de visão, a sua forma de visão é com as lentes de Cristo? É o olhar de Cristo que nós temos sobre o outro? Este que é o desafio. Não é o outro, o desafio é nosso. Como temos, visto o outro? Vemos o outro, as circunstâncias e as situações, com um padrão de julgamento ou com um padrão de graça. O convite do Senhor é para o autoconhecimento, para a autorresponsabilidade, para a gente ver com melhor clareza a realidade dos fatos. Amém? Então, meu convite é esse, A pergunta que fica é: estamos julgando? Nos compete julgar? E se não compete julgar, como nós nos relacionamos com o outro? Porque o objetivo aqui é que a relação não seja rompida, que os afetos sejam preservados, A amizade, a família seja preservada. E mudar a nossa perspectiva de visão nos ajuda bastante. É isto que eu queria compartilhar com vocês e eu gostaria de orar, pedindo que o Senhor nos ajude nesse processo tão desafiador. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra por si só já diz, Pra gente não julgar, pra gente não ser julgado. E nos ajude, Pai, porque muitas vezes nós julgamos os outros e isso tem nos atrapalhado ter uma comunhão plena, tanto contigo, como com o próximo, como conosco mesmo, porque as divisões trazem inquietude. Nos perdoa por isso e eu peço que o teu Santo Espírito nos ajude a ter um entendimento da palavra e ter, Pai, um verdadeiro arrependimento, um arrependimento que promove a mudança do nosso comportamento, do nosso caráter, nos transformando conforme a tua imagem e semelhança. Abençoa cada um que está aqui comigo conectado agora. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo, um abraço virtual e que em breve a gente possa estar juntos aí para os nossos chás presenciais. Beijo, tchau, até o próximo.